Mesmo longe de casa, venezuelanos permanecem atentos às movimentações políticas de seu país. Muitos daqueles que moram no Brasil também se manifestaram nesta quarta-feira a favor do então declarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. O deputado de centro-esquerda do Partido Vontade Popular assumiu a presidência da Assembleia Nacional neste mês. Cidades como Manaus, Brasília, Campinas, Sorocaba e São Paulo foram palco de celebração à atitude da oposição venezuelana e de protestos contra o governo de Nicolás Maduro. No vão do MASP, um grupo de cerca de 200 venezuelanos se reuniu em defesa de Juan Guaidó. Eles consideram o líder da oposição uma esperança de mudança no país e contaram suas histórias. O publicitário Humberto Marques, que deixou a Venezuela em abril deste ano, conta que sua família ainda permanece no país e sofre com a falta de alimentos e medicamentos. Para ele, Juan Guaidó pode ser o verdadeiro representante da nação, já que foi eleito pelo voto popular. Guaidó, ele é o cara que está representando a Venezuela nesse momento e toda a Venezuela está com ele e por isso nós estamos aqui nessa protesta. A professora Odalis Uribe está no Brasil há 3 anos e espera uma mudança radical no país com Guaidó. Uma mudança radical, a gente precisa isso. A gente precisa e com certeza apoiamos, né, essa presidência interina. Temos fé de que vai ser ele nosso presidente e que vai cambiar todo o nosso país. O administrador de empresas e um dos organizadores da manifestação, Vitor Villarreal, pondera que a saída de Maduro não ocorrerá de forma fácil, mas que um governo que tem o aval da comunidade internacional pode mudar a realidade da Venezuela em curto prazo. Entendemos que o governo de Maduro, que é um governo dictatorial, desesperado, vinculado com o narcotráfico, não está em condição de entregar o governo. Sei que provavelmente o câmbio vai ser com a la força, mas o facto de ter um governo sério, um governo que tenha o aval da comunidade internacional e que tenha a esperança, a certeza de que vai conduzir uma gestão econômica boa, vai mudar a realidade de Venezuela em curto prazo. Um desejo em comum entre a maioria dos manifestantes é poder um dia retornar à Venezuela. E professor Vila, só para fechar, o Kremlin informou nesta quinta-feira, se manifestou nesta quinta-feira, dizendo que Nicolás Maduro é o presidente legítimo da Venezuela. Não esperar outra manifestação, né? Porque eles têm uma aliança econômica e militar, o sonho da Rússia, inclusive, era instalar uma base militar na Venezuela, tem a aproximação que foi feita com a Turquia também, né? E por aí, acordos econômicos com a China, coisas desesperadas, que não entrou um centavo, tudo isso, ninguém pôs um centavo na Venezuela porque ninguém é louco e tal. A questão que a gente tem, acho que um primeiro ponto que eu devia ter lembrado anteriormente quando nós comentamos isso, é a participação do PT nessa tragédia. Isso nós não podemos esquecer. Se a Venezuela chegou a essa situação que está vivendo hoje, de guerra civil, o PT e os criminosos petistas, Lula e Dilma, são corresponsáveis. Isso é importante lembrar. Lembrar de todos os bilhões que foram gastos do BNDES e que não vão ser pagos, mesmo com o novo governo venezuelano, vão pagar parte, uma fortuna que foi jogada fora pelos criminosos do PT. O apoio diplomático que sempre o PT deu à ditadura chavista nos fóruns internacionais, as diversas visitas de Lula à Venezuela e, por exemplo, de Chaves ao Brasil. Chaves chegou a financiar no Brasil uma cartilha do MST. É que a gente passa o tempo e a gente esquece, né? Uma cartilha do MST, que fez uma cartilha com milhares e milhares de exemplares. O sonho do Chaves era tentar colocar um pé aqui no Brasil. Tentou até economicamente fazer isso no episódio Abreu e Lima. É bom lembrar que a refinaria de Abreu e Lima era 50% Brasil, 50% Venezuela. A Venezuela entrou com 0. Né? E depois acabou tudo, como nós sabemos, nessa célebre refinaria, que é o maior desvio, acho que da história, na construção de uma refinaria na história do mundo. Na história do mundo, a refinaria de Abreu e Lima e tal. Então, primeiro tem esse ponto da responsabilidade petista tal, que tem de ser lembrado. Agora, é difícil encontrar uma solução, realmente não é uma tarefa fácil, pelas forças envolvidas, pelos interesses envolvidos. Vamos lembrar que o poder repressivo continua nas mãos de Nicolás Maduro, ou seja, o exército, as forças armadas, né, a polícia e as milícias
são milhares e milhares que estão armados, que é muito difícil, quer dizer, como é que você vai controlar isso? Por outro lado, o presidente Guaidó, né? Guaidó tá correta a pronúncia? Guaidó, eu tô difícil para acertar o nome. Guaidó, na verdade. Guaidó. Por mais que tenha o acento. O acento, mas a pronúncia correta é essa, né, Guaidó? O presidente da Assembleia Nacional, né? Cria agora essa questão do duplo poder. Mas isso tem de ser resolvido rapidamente. Hoje, numa belíssima entrevista do embaixador Marcos Azambuja, né, aqui é o Jornal da Manhã, isso ficou bem claro. Quer dizer, você cria agora a duplicidade. Os governos não reconhecem o governo Nicolás Maduro, né? Aqui do Acordo de Lima jogou um papel, os países da ação foi fundamental esse. Agora, o meu receio, sempre numa situação como essa, de muita tensão, e o Twitter aí do presidente da Bolívia deixou isso claro, é que os Estados Unidos entre para atrapalhar uma solução política democrática na Venezuela. Ou seja, é o que o Maduro quer. O que o Maduro quer é para mostrar que a pressão democrática da sociedade venezuelana, do povo venezuelano, é um instrumento do imperialismo. Então, e como o Trump não conhece a América Latina, não conhece política externa, né? Vai querer se meter numa área que não é dele. E o Azambuja disse uma coisa, o embaixador Azambuja, eu lembrei o episódio da Guiana, governo Figueiredo, chanceler Saraiva Guerreiro, general Danilo Venturini, quando os Estados Unidos queriam invadir a Guiana. E o Brasil encontrou uma solução brasileira na nossa fronteira, né? Então, a diplomacia brasileira tem de ser muito responsável agora, né, junto com os países aqui da América Latina, em especial da América do Sul, né? E o papel da OEA, que tem de ser desenterrado, porque a OEA morreu, ninguém sabe o que é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Mas a manifestação de ontem é um ponto de inflexão. Está começando a cair finalmente a ditadura da Venezuela, né? E a ONG Foro Penal, Augusto Nunes, indica que nos últimos 3 dias 218 pessoas foram presas na Venezuela, mais de 150 só ontem. Eu lembro também o acordo obtido durante o governo Fernando Henrique com a mediação do Brasil. Perfeito. O acordo entre o Equador e o Peru. Não. Lampreia, exatamente. Um acordo muito complicado e que foi e que se consumou. Eu queria só fazer uma observação que parece uma coisa, parece uma brincadeira e não é. Quando eu fui a Cuba, eu não vi na rua nenhum gordo. Comecei a ficar impressionado, porque todo mundo era magro em Cuba. Eu falei, bom, é certamente decorrência da alimentação frugal, né? Digamos assim, porque o governo distribui aquele é uma caderneta. É uma caderneta, você tem de comer, é limitado o que você pode comer, etc. Aí eu fui a uma recepção no Ministério das Relações Exteriores, era um grupo de jornalistas que estava lá, e vi, primeiro, o cenário daqueles filmes antigos italianos que mostravam os banquetes em Roma, só faltou gente deitada ali com uva na mão, o resto tinha. Nunca vi tantos frutos do mar e só vi gordo. Era a cúpula do regime cubano. Eles comem. O que está acontecendo na Venezuela, e não é piada, repito, é isso, a foto mostrou, a foto que nós vimos. Só tem gordo ao lado do Maduro, e ele é também. O que se pode deduzir disso? Eles estão comendo muito bem e também distribuem entre os milicianos e suas famílias comida, armas e gasolina barata. É o que eles estão fazendo. Então, esses não conhecem a fome. O ditador, até o último dia, ele tem café da manhã, almoço e jantar. O resto do país é que é família.